paz do Senhor, meus amados, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Tia Kelly e estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Desta feita para as turminhas de juniores, a turminha que vai de 10 a 11 anos, e nós trabalhamos com a revista da CPAD. Você que é professor dessa turminha, fica comigo até o final, pois nós vamos passar algumas dicas para você de como trabalhar nessa aula e eu espero muito abençoar o seu ministério. Se você já gostou aí, já deixa o seu joinha, já compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas e, é claro, deixa o seu comentário aí embaixo, pois é muito importante eu saber o que você tem achado das nossas aulas. Se você é novo por aqui, é claro, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Bem aqui embaixo tem um link, né, tem a palavrinha lá, inscrever-se. Se inscreva e continue sempre fazendo parte aqui do nosso canal. Vocês fazem desse canal uma bênção, amém? Meus amados, a lição de hoje que nós estaremos trabalhando é a lição número 4, que tem por título O Deus que Provê. Amém? O nosso texto bíblico, a nossa leitura bíblica de hoje está lá no livro de Êxodo, capítulo 16, verso 1 e depois capítulo 17, verso 16. Nós vamos estar trabalhando essa lição, vamos estar falando aqui, contando a história para os nossos alunos sobre a continuação da história do povo de Deus depois deles serem libertos do Egito. Eles foram libertos através de Moisés, né, liderados por Moisés, é claro que através de Deus, e eles estão no percurso rumo à terra prometida. Deus prometeu uma terra para esse povo, uma terra que mana leite e mel, e esse povo então está indo em direção a essa terra. E nós vamos ver aqui que durante todo esse trajeto, durante todo esse percurso, o povo, eles sempre estavam murmurando, sempre estavam reclamando de alguma coisa. Eles passaram por grandes milagres, eles viram Deus agir em vários momentos e ainda assim o povo continuava murmurando e reclamando. Este foi o motivo em que essa caminhada durou 40 anos, né? Era um percurso que era para ser aí apenas 40 dias, mas devido à murmuração durou 40 anos. E muitas das vezes nós também acabamos nessa mesma circunstância, né? Nessa mesma situação. Ao invés de enxergar as providências de Deus, a providência dele diariamente, às vezes nós murmuramos diante de certas situações, diante de alguns momentos. E isso não agrada o Senhor, né? O Senhor quer que nós sejamos gratos a Ele, que nós reconhecemos o agir dele. Muitas das vezes nós vamos ver que os crentes, né, os cristãos, eles trabalham, adquirem alguma bênção, às vezes adquirem algum bem material, e ao invés dele render graças a Deus pelo conquistado, às vezes ao invés dele render glórias ao Senhor, testemunhar que Deus fez na vida dele, muitas das vezes eles acham que essa provisão, que este mérito veio exclusivamente dele, né? Não reconhece a ação de Deus na sua vida. E era isso que acontecia com o povo de Deus, né? Ali no deserto, eles não reconheciam a ação de Deus. Mas nós, nessa lição, nós vamos estar aprendendo juntamente com os nossos alunos a reconhecer que o nosso Deus é um Deus bondoso que provê nas nossas vidas. É preciso compreender que a nossa vida ela está nas mãos de Deus, nas mãos do nosso Pai, o nosso Pai Celeste, o Deus Altíssimo, que tem todo o poder. E nós nunca podemos nos afastar, né, do nosso Senhor, nunca nos afastar do esconderijo do Altíssimo, pois Ele é onipotente, Ele é o Todo-Poderoso e é Ele que provê nas nossas vidas, amém? Nós nem sempre nós recebemos de Deus aquilo que nós esperamos, às vezes nós queremos algo e muitas das vezes nós não vamos receber, por quê? Porque na verdade nós não precisamos, nós queremos, mas nós não precisamos, e muitas das vezes, muito daquilo que nós queremos, se nós obtivermos, muitas das vezes pode nos levar a afastar do Senhor. Nós não conhecemos o nosso amanhã, mas o Senhor que sonda o nosso coração, Ele conhece. Então, muitas das vezes, aquilo que nós queremos, nós não vamos realizar. Por isso é importante nós sempre pedirmos em oração ao Senhor, dizendo, Senhor, alinha a minha vontade com a do Senhor, que eu venha desejar e querer aquilo que o Senhor quer para mim. Amém? Então, meus amados, a nossa lição de hoje tem um objetivo muito importante. Qual é o objetivo de hoje? Nós precisamos mostrar para os nossos alunos que Deus, Ele provê sempre o melhor para o seu povo.
Não é o que o povo quer, mas é o melhor para o seu povo. Então nós vamos ensinar para as nossas crianças que Deus ele sempre provê o melhor para eles. Às vezes eles querem algo que o Senhor não vai prover. Por quê? Porque aquilo não é o melhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor, ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós desejamos, que nós queremos, né? Então o Senhor, ele sempre pode mais, ok? Infinitamente mais, não se esqueça disso. Aleluias! Glória a Deus. Meus amados, o nosso memorizando de hoje, ele se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. E aqui vai estar falando sobre as preocupações. Será que os nossos alunos também se preocupam com alguma coisa? Será que crianças têm motivo para se preocupar? Querido professor, eu sempre falo isso. Tem sim, crianças também se preocupam, crianças também ficam tristes, crianças também choram, crianças também ficam angustiados, como nós adultos. Nós precisamos enxergar que as crianças também são seres humanos. Por isso é tão importante ensinar a palavra de Deus para elas, para que elas encontrem no Senhor, na palavra de Deus, a força necessária para todos os momentos de sua vida. Então aqui em 1 Pedro capítulo 5, no verso 7, diz assim, ó: entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Qual é a dinâmica que você pode estar fazendo com esse versículo? Você pode então levar para os seus alunos, para a sala de aula, tiras de papel, tá? Com as palavras separadas. Você pode escrever as palavras, né? Uma palavra em cada pedaço de papel. Primeiro você vai pedir aos seus alunos para encontrar e ler na Bíblia. 1 Pedro, né? Eu sempre faço assim. Gente, 1 Pedro, né? No caso, a referência bíblica. Tá no Novo ou no Velho Testamento? Para eles já irem sempre associando, né? Que tá lá no Novo, tá no Velho. Aí eu falo, tá no Novo ou tá no Velho, quando é algum versículo que tá no Velho. Eu falo, onde é que começa o Novo Testamento? Né? Começa lá nos Evangelhos, sempre ensinando eles onde encontrar na sua Bíblia. E aí você então traz na Bíblia. Professor, é importante que todos abram a Bíblia. Às vezes tem aqueles alunos que ainda não sabem ler, né? Mesmo que são maiores, às vezes a sua sala é mista, então às vezes tem alguns alunos que não sabem ler, não sabem procurar. Então sempre auxilie esses alunos. Se você tem alguém que te auxilia na sala, já fala para a professora, né, para auxiliar, ficar de olho ali, qual é o aluno que tem mais dificuldade. Às vezes eles têm vergonha de falar que não sabe ler, né? Em poucos dias aconteceu que o menino falou assim, tia, eu não sei ler. Ele me chamou e falou baixinho, eu falei, não se preocupe, a tia vai ler com você. Então assim, não deixem esses alunos constrangidos. Então fala, não, eu vou ler com você. E se você vê que a sua turma tem sempre alguém que ri, coloca todos para ler junto, né? Não faça essa separação. Geralmente eu coloco cada um para ler uma vez individual, mas se você sabe que na sua sala os alunos às vezes ficam rindo, né? Não deixe esse aluno constrangido, porque se ele ficar constrangido, com vergonha, talvez seja um motivo para ele não querer voltar na sua sala. Mas se você dá a ele a atenção necessária, ajudar ele, ele vai se sentir amado, valorizado, e ele não vai ficar com vergonha, e ele vai querer sempre participar das suas aulas. E quando acontecer, se você vê que algum aluno está rindo, né? Na minha sala às vezes os alunos ficam rindo de um colega, que ele é bem pequenininho, e aí quando eu falo para ele repetir o versículo comigo, né? Ele acaba repetindo só o final e as crianças riam. Eu falo, não riam, não riam, porque poderia ser você. Imagina se se você estivesse fazendo algo e alguém risse de você. Então sempre ensine os seus alunos a amar o colega e a respeitar o colega. Sempre ensinando a eles a se colocarem no lugar do outro, né? Eles sendo altruísta, se colocando no lugar do outro e imaginando, se fosse ele, como ele se sentiria. Então depois que você leu na Bíblia com todos eles, que eles procurou, aí você então vem com as tiras de papel. Eu gosto de colocar numa sacolinha, né? E você vai misturar e você pode separar duas equipes, né? Equipe A e equipe B. Geralmente eu levo dois versículos cortadinhos separados e você vai colocar a equipe para montar o versículo. Depois que todos leem, eles vão montar o versículo sem ler na Bíblia, né? Vai tentar pegar os papelzinhos e colocar em ordem. Você pode ver quem é que consegue colocar primeiro, ou se você tiver mais tempo, pode colocar os alunos para montar separado. Já aconteceu também de eu colocar separado, eu levar vários pedacinhos de papel, deixar tudo misturado em cima da minha mesa para ficar mais difícil.
quando é um versículo fácil, aí eu deixo tudo misturado e eles têm que ir pegando uma palavra de cada vez e voltar para a sua cadeira e montar o versículo ali separado. E aí eu vejo quem consegue montar primeiro, né? E assim eles vão estar memorizando. Depois que você então fazer isso com eles, que eles já memorizaram, aí é hora de você então fazer a aplicação, a explicação desse versículo. E aqui nós vamos ensinar para eles, né, que Deus deseja que nós confiamos no Senhor. Será que nós realmente confiamos em Deus? Né? Então Jesus ele ensinou os seus discípulos que eles deveriam confiar todas as suas preocupações no Senhor, todas as suas angústias. Por quê? Porque o Senhor havia de cuidar deles. Então Jesus ensinou os seus discípulos e ele também nos ensina que nós devemos colocar tudo diante dele, né? O Senhor está atento às nossas necessidades, antes mesmo que ela saia da nossa boca, o Senhor já sabe, né? O Senhor já conhece o nosso coração. Aí, para essa parte aqui, eu trouxe os nossos visuais aqui dos emojis, triste, preocupado. Eu já usei em outras aulas, tá? Então aqui é bem simples, é só você pegar os emojis aí, eu sempre tenho eles guardados. E aqui qual que é a dinâmica que eu pensei em fazer? Você então vai falar para eles assim, ó, crianças, vocês têm algum motivo que deixa vocês tristes? Você pode fazer isso, inclusive, antes de você aplicar o versículo, tá? Você pode fazer essa dinâmica com eles. Fala assim, ó, criança, tem alguma coisa que deixam vocês tristes? Alguma coisa que deixam vocês com medo, preocupado? Tem alguma coisa que deixa vocês inquietos, com vontade até de chorar, porque vocês não sabem o que fazer para resolver esse problema? Eu quero que vocês escrevam para mim num papelzinho. Você pode levar um papelzinho e pedir para eles escreverem. O que deixa você triste, né? Que você fica desanimado, não quer brincar, não quer sair de casa. O que tem te preocupado o teu coração? O que tem deixado você com medo? Tem alguma coisa que tem deixado você ansioso, estressado, preocupado? O que tem tirado o seu sono, né? Então você vai deixar eles falarem, ou no caso você vai pedir para eles escreverem, aqueles que conseguem escrever. Os que não conseguem escrever, se a sua sala for mista, eles falam e você escreve para eles. Aí você então vem e faz a aplicação do versículo, né? E você explica, olha, aqui viu o versículo que nós aprendemos hoje, né? Depois que eles já memorizaram, antes de você explicar. Aí você fala, olha, aqui nesse versículo, o Senhor está dizendo que nós devemos colocar sobre ele todas as nossas preocupações. Jesus ensinou para os seus discípulos que aquilo que eles se preocupassem, que eles ficassem ansiosos, eles poderiam depositar no Senhor, porque Deus pode suprir todas as necessidades, porque Deus pode cuidar deles em todas as circunstâncias. E antes mesmo de nós falarmos, o Senhor já sabe, porque Deus conhece o nosso coração. Então, sabe o que vocês vão fazer hoje? Tá vendo isso que está preocupando vocês? Todas essas coisas nós vamos colocar diante do Senhor. Nós vamos apresentar a Jesus aqui. E aí, professor, você vai pegar, eles vão escrever, e quando eles escrever, você vai pegar a caixa. Aí vocês vão pegar essa caixa minha é igual aquela caixa do perdão. Só que nessa caixa aqui, eu não coloquei o nome perdão. É simplesmente uma caixa onde tem aqui a cruz vazia, né, um túmulo vazio, onde eu sempre falo sobre Jesus. Então você vai falar para o seguinte, olha, a Bíblia fala para nós lançar sobre o Senhor todas as nossas angústias, todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos. Vamos colocar diante do Senhor neste dia, nesta noite. Vamos apresentar ao Senhor tudo aquilo que tem nos incomodado, que tem nos deixado tristes e preocupados, porque a palavra do Senhor diz, entregue todas as suas preocupações a Deus. Não é o que está dizendo no versículo? Pois Ele cuida de vocês. Então vamos entregar no Senhor nessa noite, né? E aí eles vão vir e vão depositar aqui o papelzinho que eles escreveram as suas preocupações, tá? Manda todos eles colocarem. Fala assim, olha, o Senhor cuida de nós. E sempre que nós estamos preocupados, nós podemos confiar, porque o Senhor cuida de nós. E sabe o que mais? Deus sempre tem uma palavra de ânimo para nós. Deus sempre tem uma palavra de conforto, né? De esperança. Olha o que o Senhor faz com as nossas preocupações. Aí você vai abrir a caixa e aqui dentro você vai mandar eles pegarem um papelzinho. O papelzinho que você vai trazer aqui são versículos que vai estar falando sobre fé, sobre esperança, sobre força. Você vai trazer vários papeizinhos, colocar aqui dentro
com versículos relacionados a isso, tá? Eu vou deixar nos arquivos vários versículos para vocês recortarem, imprimir ou copiar, né? Copiar à mão e colocar dentro da caixinha. Porque aí quando eles colocarem aqui, os problemas ficam presos e aqui tem o versículo. Cada um vai pegar um versículo de ânimo que Deus vai falar com eles. Eu creio que Deus vai falar fortemente com essas crianças e aí você vai estar fazendo a aplicação do versículo, tá bom? Essa é a parte do memorizando. Olha, depois então do memorizando, você vem para a parte do explorando as escrituras. Aí aqui nós vamos trabalhar a história, então, a continuação da história. Você pode relembrar, né? Eu sempre todas as minhas aulas estou relembrando as aulas anteriores, tá? Fazendo um gancho, lembrando eles o que passou. Nessa parte aqui, então, você vai estar usando alguns visuais. Eu vou mostrar para vocês os visuais e trazer as ideias e não vou estar ministrando toda a aula, porque no caso vai tomar muito tempo, tá? Mas nessa aula você vai relembrar eles o quê? Que o povo de Deus, né, através de Moisés, que era o líder, tinha acabado de sair da onde? Tinha acabado de sair, não. O povo, né, através com Moisés, tinham saído do Egito, onde eles eram o quê? Eles eram escravos. Você pode levar as correntes, né? Que a prisão fala. Eles eram o que lá no Egito? Olha o que eles eram. Eles eram escravos, eles estavam presos, eles não tinham liberdade. Mas Deus então usou Moisés, né, e retirou eles do Egito e prometeu que levaria eles para uma terra boa, onde tinha leite e mel. Isso significa que era uma terra que tinha muita fartura. E eles então começaram a caminhar. Mas vocês lembram o que aconteceu com eles no caminho, quando eles estavam indo para essa terra prometida? Aconteceu vários milagres. Deus fez várias providências para eles ali. Vamos lembrar de algumas coisas que aconteceu? Quem lembra de algo que aconteceu? Ah, tia Kelly, eu lembro que Deus colocava uma coluna de fogo para aquecer eles do frio. Então, durante a noite, sempre tinha uma coluna de fogo que acompanhava. Muito bem. O que mais? Ah, tia, durante o dia tinha a coluna de nuvem, que Deus colocava uma sombra fresquinha. Muito bem. Olha como Deus estava cuidando desse povo. Tia, aí você fala, eu lembro que atravessou o Mar Vermelho. Você fala, muito bem. Nem certa vez chegar diante do mar, não tinha o que fazer. Deus abriu o mar e eles passaram em terra seca, né? E os soldados do Egito ali, do faraó, foram todos mortos. Olha o livramento. E o que mais? Ah, tia Kelly, teve as águas amargas, né? Que eles chegaram lá nas terras de Mara. E aí quando eles chegaram na terra de Mara, né? Moisés jogou um raminho ali e as águas se transformaram em água doce. Muito bem. Olha como Deus estava cuidando desse povo, né? Não é verdade? Pois é. Esse povo que Deus cuidava o tempo todo, eles viviam fazendo o quê? Reclamando. Pois é. Sabe o que aconteceu agora? Agora o povo continuava andando e o povo estava reclamando para Moisés, estava murmurando. O povo estava falando, sabe o quê? Que estava com vontade de voltar para onde? Voltar para o Egito. Já pensou? Onde eles eram escravos. O povo estava falando até de voltar, que era melhor voltar, porque agora eles estavam preocupados que eles iam passar fome. Olha que povo mais ingrato. O povo reclamava o tempo todo. E Deus, né? E Deus sempre fazendo alguma coisa e esse povo reclamando. Imagina se fosse vocês, né? Que alguém estivesse reclamando toda hora na sua cabeça. O que você faria? Deixaria para lá? Pois é, eu também acho que Deus deveria ter deixado esse povo. Mas será que nós também não reclamamos? Você não reclama? Sabe, crianças, muitas pessoas também estão reclamando o tempo todo. Reclama na hora de comer, reclama na hora de tomar banho, reclama na hora de ir para a escola, reclama na hora de ir para algum lugar, reclama quando a mãe pede para arrumar a casa, né? E nós deveríamos ser gratos. Quando a mãe pede para você arrumar a casa, em vez de você reclamar, agradeça a Deus porque você tem uma casa, porque Deus te deu uma casa. Quando você quiser reclamar porque você tem que ir para a escola, adore ao Senhor e agradece porque o Senhor te deu a oportunidade de aprender. Quando você reclamar porque você está comendo arroz com carne de frango e você queria carne de porco, agradece a Deus porque você tem carne para comer. É assim que nós temos que fazer, porque esse povo vivia reclamando e muitas crianças também reclamam o tempo todo, né? Quem aqui é uma criança reclamona? Ah, não acredito.
E aí você vai fazendo essa dinâmica com eles, perguntando, levando eles a reconhecer onde é que eles estão reclamando no dia a dia, tá? E você fala assim, olha, agora o povo estava reclamando, sabe por quê? Porque eles estavam preocupados com a comida, sabe? A Bíblia diz que eles estavam caminhando já há algum tempo, né? Já tinha muito tempo, e eles agora estavam preocupados em faltar comida. Acharam que não ia ter o que comer. Aí eles começaram a reclamar que estava com saudade lá do Egito, que era melhor se estivesse lá, porque lá no Egito eles comiam carne, né? Eles comiam as coisas e eles estavam reclamando. Sabe, crianças, Deus é tão bondoso que ao invés de Deus largar esse povo para lá, Deus fez, sabe o quê? Deus falou assim, ó Moisés, faz o seguinte, fala para esse povo que amanhã mesmo eles vão ver que eu sou Deus, o Deus que provê na vida deles. Fala para eles que amanhã eles vão comer carne e eles vão comer pão também. Sabe, crianças? Eles estavam no meio do deserto. Como que eles iriam comprar carne e pão? Será que no deserto tem padaria? Será que tem supermercado? Não. Como que eles iriam comer carne e pão se ele não tinha? Ah, isso mesmo. Deus ia fazer mais um milagre. O nosso Deus faz vários milagres, né? O nosso Deus é poderoso, ele tem todo o poder e ele pode todas as coisas. Então Moisés falou para ele, olha, Deus manda falar que ele vai prover. Sabe o que aconteceu? Naquele dia então, né, a Bíblia diz que houve uma grande chuva de codornizes. O que é codornizes? É como se fosse um pássaro, um franguinho, tá? Bem pequeno, é uma ave bem pequena. E a Bíblia diz que de repente começou a aparecer que tanto de codorniz voando para todo lado. Era muita codorniz, muito assim. Parecia uma chuva de codornizes, né? Era carne. E aí eles pegaram, mataram. Eu imagino que eles fizeram frita, né? Fizeram afogada, fizeram, né? Fizeram um banquete de carne. Olha o povo comendo a carne que eles tanto queriam. Por quê? Porque Deus fez um milagre e as codornizes apareceu. Aqui, gente, eu peguei aquele varal, ó, que é de colocar, né, de pendurar roupa, e eu pendurei, então, as imagens das codornizes. Todas essas imagens vai estar no arquivo para vocês. Se vocês não têm esse varal, vocês podem pregar em cordõezinhos, tá? Vários cordões nos cordão e podem amarrar num pauzinho, pode amarrar num cabide, para eles ficarem assim balançando, tá? Amarra na cordinha, prega na cordinha e eles vão ficar assim. Vai estar nos arquivos para vocês também essas imagens das codornizes. Aí você explica que Deus mandou então carne, né? E eles pegaram, isso aqui é uma ave que as pessoas comem, tá? É como se fosse aquelas codornizes. Então ali, né, eles vão arrumar, é igual, fica um gosto mais ou menos de frango, né? Como se fosse um passarinho, como se fosse uma ave pequena, tá? Aí depois, né, ele vai falar o quê? Que no outro dia Deus mandou então um maná. Tia Kelly, o que é maná? Só que aí a ideia que eu trago para vocês aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão deixar na sua sala preparado barracas, tá? Eu vou deixar aqui a imagem para vocês. Vocês vão montar umas barraquinhas, né? Umas tendas. Essas tendas você pode deixar de acordo com a quantidade de alunos. Se forem poucos alunos, você faz uma tenda. Se for mais, você faz 2 tendas, de acordo com que todas as crianças fiquem dentro da tenda na hora de você falar. Essas tendas você pode fazer de várias formas, bem simples. Você pode simplesmente pegar as cadeiras da sua sala, né, colocar elas aí como está na foto, fazer uma fileira de um lado e de outro. Você leva lençol, ou que seja cobertor, ou uma coxa, joga por cima e vai virar uma tenda, tá? Então essa é a primeira opção, bem fácil. Outra opção que você pode usar para fazer a tenda é você então levar pedaços de cano, pode ser cabo de vassoura, de rodo. Você vai precisar de 5 para cada barraca. Então você vai passar a fita, né? Pode ser uma fita, pode ser um cordão, amarrando 2, como está na foto aí que vocês estão vendo. Aí você coloca um no meio, tá? Para fazer aí essa forma da casinha, ok? E amarra os outros 2 atrás. Aí você vai colar tudo, né? Unir com a fita ou amarrar com um barbante, com um cordão. E depois você joga um lençol por cima. Já vai estar pronto também uma barraca, uma tenda. Aí se você quiser fazer mais elaborado, mais bem feitinho, você faça tudo isso antes. Quando as suas crianças chegarem, já vai ter as tendas lá, tá? Que você vai explicar que o povo ficava acampado em tenda.
Aí você pode fazer também no mesmo estilo, né? Colocando ali 2 madeiras, né? 2 cabos de vassoura, 2 canos. E aí, esse de cima, você põe cruzado em cima. Você pode pegar aquelas cortinas, né? Aquelas cortinas de varão, já passa dentro do varão, você pode levar até o varão. Aí você coloca eles, né? Passando dentro desse pau do meio, coloca por cima, já vai estar montado também a tenda. É tudo bem fácil de vocês fazerem. Então, tá vendo aí, ó? Por essas fotos, vocês podem montar tendas bem fáceis. Você faz essas tendas na sua sala, 1 ou 2 tendas. E aí, gente, na hora que vocês forem falar agora do maná, você vai dizer para eles o seguinte, que o povo, então, foi dormir. Eles dormiam dentro das suas tendas. Vamos dormir agora? Vamos todo mundo dentro da tenda dormir? Eu quero que todos vocês vão dormir, de verdade, vão fechar o olho, ok? Então tá, vamos todo mundo dentro das tendas. Aí eles vão entrar para dentro da tenda, fala para eles deitarem, colocarem a mão assim, ó, e fechar o olho. Fala, ó, ninguém pode abrir o olho enquanto a tia Kelly não mandar. Lembra da obediência, nós aprendemos que nós temos que ser obedientes, ok? Não quero ninguém abrir no olho. Aí você coloca todos eles dentro da tenda, eles vão fechar o olho e nisso você vai pegar um pano limpo, tá? Pode ser um lençol limpo, um TNT limpo. Pegue alguma coisa limpa e você vai forrar na frente dessa barraca. Coloca a barraca uma de frente para outra, uma do lado da outra. Você vai forrar e aí você vai jogar nesse pano que já está limpinho pedaços de peta, pode ser peta, tá? Aquelas petas que a gente compra no mercado sequinha, pode quebrar elas em pedaços maiores e jogar no chão. Você pode jogar pipoquinha, sabe aquelas pipoquinhas que a gente compra, pipoca São João? Joga ali, porque ela é branquinha, pequenininha, joga no chão, né, em cima desse lugar que tá forrado, limpo, e você vai dizer assim, olha, só joga tudinho lá, e fala assim, olha, agora vamos aguardar, o sol tá quase saindo, olha o sol saindo, vamos abrir o olho? Abre o olho, quando eles abrem o olho, fala, meu Deus, o que é isso que nós temos na frente da nossa barraca? Está tudo branquinho, o que será isso? Fala, olha, Deus enviou maná. Foi isso que aconteceu lá no deserto. Eles vão aprender na prática. Fala assim, olha, quando eles acordaram, estava tudo branquinho, o chão ali estava tudo branquinho. E eles então perguntaram, Moisés, o que é isso que tem no chão? E Moisés explicou que aquilo lá era o maná, o pão descido do céu, que Deus enviou para suprir a fome deles. Era um alimento que do próprio Deus tinha enviado e que eles poderiam pegar para comer. Então eles pegaram e quando eles comeram, olha que delícia, tinha gosto de pão. O povo não queria pão? Deus mandou um alimento que tinha gosto de pão. Olha que delícia, vamos pegar? E você pode falar para eles pegarem, você pode dar copinhos para eles, tá? Pega copos e fala para eles pegando e colocando dentro do copinho para depois eles comerem, tá bom? Fala que o povo ajuntou ali para eles poderem comer. E Deus todos os dias mandava o maná. Toda noite Deus mandava o maná e no outro dia eles colhiam para eles comer. Na sexta eles pegavam o maná para comer no sábado. No sábado Deus não mandava porque era o dia do Senhor. Então assim, Deus supriu. Deus mandou as cordonizes para eles comerem carne e mandou o maná para eles comerem pão. Tia Kelly, mas Deus manda o maná para nós hoje? Aí você vai dizer o seguinte, olha criança, aquele pão, aquele maná foi uma comida que Deus enviou. Mas sabe que a Bíblia diz que nós vamos comer o maná também? O maná escondido, lá no livro de Apocalipse, diz que aquele que vencer, herdar, né, o céu, que for fiel até o fim, Deus dará a ele do maná escondido. Já pensou? Nós vamos comer desse maná, o maná que Deus enviou, que tem gosto de pão. Quem é que gosta de pão? Ai, eu amo pão. Já pensou comer o pão que o próprio Deus enviou? Pois é, nós temos que ir para o céu para a gente comer dessa maravilha, ok? Então você vai fazer essa aplicação com eles vão aprender na prática. Na prática, eu tenho certeza que eles vão amar e eles nunca vão esquecer dessa aula, tá? Então é algo bem simples que você pode fazer. E aí a história continua, tá? Nessa aula de hoje serão três fatos que aconteceu, é uma super aula. E aí você vai dizer o quê? Que então, né, depois de tudo isso, sabe o que aconteceu? Esse povo ainda estava preocupado com água, né? A água havia se acabado, estava acabando, e eles preocupados com a água. Aí Deus mandou o quê? Falou para pegar o homem mais manso que tinha lá e tocar numa rocha, tocar na rocha que Deus ia fazer mais um milagre.
Olha como Deus fazia milagre na vida desse povo. O tempo todo Deus estava provendo, Deus estava cuidando. Assim como Ele provê na nossa vida, assim como Ele cuida de nós todos os dias. Nós precisamos aprender a ser gratos a Deus, porque Deus tem cuidado de nós. Aí aqui, ó, você vai tocar na pedra, e quando toca na pedra, olha, aqui saiu água da rocha. Agora eles tinham água. Aí essa rocha aqui, gente, o que eu fiz? Eu só peguei um monte de papelão, você pode pegar aquele papel craft, tá? Eu só embolei, ó, fiz um monte aqui de papel. Você pode usar desse jeito, para simbolizar uma rocha. Como eu tinha aqui, ó, um tecido que tem formato de pedra, eu coloquei ele aqui, ó, coloquei ele aqui por cima, ó, para dar o formato aqui de uma rocha. E aqui é um pedacinho de pano, esse pano é um paninho azul que eu tinha clarinho, e ele tem uns brilhozinhos pregados, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem. Aí aqui eu preguei a pontinha dele aqui atrás, e eu deixei aqui pra dentro. Quando eu falo que Moisés tocou na rocha, né, e a água saiu, aí eu puxo ele aqui, ó, e falo o quê? Que começou a jorrar a água da rocha, começou a sair a água da rocha, e eles puderam então beber. Então foi bem simples. Esse cajadinho aqui que eu fiz, eu só peguei papel, eu enrolei papel, tá? Ó, enrolei o papel comprido mesmo, tá vendo aqui? Aí eu coloquei aqui dentro, depois de enrolado, eu enrolei e passei fita adesiva em volta para ele não desenrolar, tá? Aí aqui dentro eu coloquei um arame, aqui no tamanho dele todo, e aqui eu dobrei aqui formando o formato do cajado, porque como tem o arame, ó, no formato que você dobra, ele fica, tá vendo? Aí formou aqui o cajadinho, então ele tocou na rocha e a água saiu, ok? Então, bem simples, visuais, bem tranquilo para vocês fazerem para essa aula, mas que vai ser excelente para as crianças aprenderem, ok? Depois também tem mais uma parte. Olha como essa história hoje tá rica, né? Aqui nós vamos falar também para eles que o quê? Os judeus também, né? Eles também foram atacados pelos povos inimigos. Certa vez, né, os amalequitas, que era inimigo do povo judeu, atacou eles, né? Queria combater eles. E aí sabe o que aconteceu? Deus então cuidou deles de novo, arrumou uma forma deles vencerem os inimigos, né? E aí sabe o que aconteceu? O líder ordenou que Josué, quem era o líder, né? Moisés ordenou que Josué escolhesse homens para lutar contra os amalequitas. Escolhesse aqueles homens mais fortes para combater, para lutar contra o povo inimigo, porque o povo era muitos, né? Era muitos guerreiros. E aí sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que enquanto Moisés estava com as suas mãos levantadas, aí aqui nesta hora, a ideia que eu estava para vocês é o seguinte, olha, eu quero que todo mundo levante a mão. Antes de você começar a falar, olha, mas certa vez, sabe o que aconteceu? O povo inimigo veio para lutar contra eles. Aí eu quero que vocês levantem a mão, abrem as mãos. Coloquem ele com as mãos abertas. Não abaixem as mãos. Todo mundo com as mãos erguidas. Até a tia Kelly finalizar a história. Aí você começa a contar. E eles com as mãos erguidas, tá? As mãos levantadas. Você fala, olha, e o povo amalequita eram muitos guerrilheiros e vieram lutar contra eles. Mas aí Moisés falou para Josué escolher homens fortes, homens para lutar. E você vai contando a história e eles com os braços erguidos, tá? Vai chegar um momento que eles vão falar, tia, eu tô cansada, posso abraçar o braço? Fala, não, não pode, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Moisés tinha que ficar o tempo todo com as mãos erguidas. Quando Moisés, eu já baixei minha mão, né? Porque logo eles vão abaixar. Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, né? Com o bastão estendido, os homens deles iam vencendo os amalequitas. Quando Moisés abaixava os braços, porque estava cansado, igual vocês, abaixava o braço, o povo começava a perder. Então ele tinha que erguer o braço. Só que Moisés estava cansado, porque a luta estava demorando muito. Foi a noite inteira. Sabe o que Moisés fez? Para conseguir manter as mãos erguidas, eles escolheu 2 homens, né? 2 amigos, que foi Arão e Ur, para erguer os seus braços. Vem aqui, eu preciso de 2 amigos. Vem aqui 2 companheiros. Aí você pega 2 alunos, segure os meus braços. E aí a Bíblia diz que eles ficaram a noite toda segurando os braços de Moisés, ajudando o braço a ficar erguido. Porque enquanto os braços estavam erguidos, o povo venceu. E assim foi até o raiar do dia. Arão e Ur segurando os braços de Moisés. E assim eles venceram aquela batalha.
os judeus saíram vitoriosos e eles conquistaram, né, tudo isso por quê? Porque Deus ajudou eles através também da ajuda de Arão e Ur, que estenderam os braços. Sabe o que eu vejo aqui, crianças? Que nós também precisamos ser gratos também aos nossos amigos, aqueles que nos ajudam todos os dias. Todos os dias alguém nos ajuda aqui na salinha, nos ajuda na escola, nos ajuda em casa, e nós precisamos reconhecer que Deus é bondoso em colocar esses amigos na nossa vida. Amém? Olha aqui o que nós aprendemos hoje. Nós aprendemos que nós devemos ser gratos a Deus e também aquelas pessoas que nos ajudam todos os dias. Amém? Aí você finaliza a sua história. Viu que são grandes ensinamentos, né? E com essa forma dinâmica, eles vão aprender a lição, ok? Aí, gente, então essa aí é a parte do Explorando a Bíblia. Quando vocês finalizarem, se der tempo, né? Não sei qual é o tempo que vocês têm na sua sala, você pode trazer um jogo. Eu trouxe um jogo aqui pra vocês, ó, que é a Corrida das Codornizes, tá bom? Eu pus o nome de Corrida das Codornizes. É uma pista de corrida que eu fiz no EVA. Tem um vídeo à parte que eu mostrei pra vocês como vai funcionar tudo direitinho. Então você faz aí a corrida. Aqui eu preparei já as codornizes, tá? Vou deixar nos arquivos pra vocês. E aí você vai colocar as crianças pra brincar então com esse jogo. Aqui como que vai funcionar? Você vai levar perguntas, né? Uma folha com perguntas de acordo com o que você ensinou. Tipo revisando a lição. Você pergunta quem ajudou Moisés a estender os braços, né? Quais foi o milagre que Deus fez na aula de hoje, nós aprendemos, né? O que foi preciso fazer para que saísse água da rocha, o gosto de que tinha o maná, como que eles conseguiram comer carne, o que Deus fez, onde eles dormiam, né? Eles dormiam em barraca, em tendas. Então você vai falar aí, por que esse povo estava reclamando dessa vez? Então coloca perguntas relacionadas à lição. Você vai colocar várias perguntas. Eu vou deixar no arquivo algumas perguntas para vocês. E aí vocês levam a caixa aqui, ó. E aqui cada criança, uma de cada vez, vai pegar um cartãozinho aqui dentro e vai fazer o que está falando aqui para eles irem para o final da corrida. Ganha quem chegar aqui no final. Por exemplo, aqui, ó. Responda corretamente e avance uma casa. Respondeu o quê? Uma pergunta. Aí você faz uma pergunta da lição, tá? Se a criança souber responder, ela avança uma casa. E aqui você vai fazendo tudo que está nas fichinhas. Tem várias fichinhas aqui. Vou deixar nos arquivos para vocês. Cada fichinha é uma pergunta diferente. Lembrando, sempre que ele responder certo, ele faz o que manda na fichinha. Se ele não souber responder ou se responder errado, ele volta lá para o início do jogo. Qual que é o intuito? Você vai estar reforçando todo o ensino. Essa brincadeira vocês podem fazer com outras aulas. Não precisa ser só com essa, porque aqui eu deixei em branco, né? Você sempre vai levar as perguntas à parte de acordo com a sua lição. Eu creio que eles vão amar, porque os juniores gostam muito de desafios. Então aqui eles vão ver quem chega primeiro aqui no final, ok? Então, meus amados, essas aí são as ideias para hoje, tá? São as dinâmicas que eu trago para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Deixa aqui embaixo a sua opinião, a sua sugestão. Me fale o que você achou da aula de hoje. E é claro, deixa aquele joinha para ajudar o nosso canal. Um grande beijo da Tia Kelly. E se você quer receber esses arquivos, esse material, né, que eu mandei para vocês aqui, ó, venha participar do nosso grupo no Telegram, clicando no link que está aqui abaixo, tá bom? Espero vocês lá no Telegram. Um beijo, fui, tchau, tchau.